Galera ligada aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Dorival Júnior será técnico da seleção brasileira na próxima data FIFA, em março? É o tema do vídeo de agora. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado desse vídeo. Clica no link que tem nesse primeiro comentário para baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol. Você vem, clica no link, faz o download, começa a usar. É de graça para baixar, é de graça para usar, e você tem estatística de tudo que é tipo no futebol, em outros esportes também, e você tem classificação e resultados em tempo real. Tudo isso de graça, é um aplicativo que eu uso. Só vir no primeiro comentário, clicar no link, baixar, você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo aqui na quarta-feira, depois do Brasil ter empatado com o Uruguai em 1-1, 2 jogos nesta data FIFA, 2 empates em 1-1, com a Venezuela em Maturim e com o Uruguai em Salvador. E aí a gente, olhando o cenário da seleção brasileira, para mim fica muito claro o risco do Dorival Júnior não ser mais o técnico da seleção brasileira na próxima data FIFA em março. E por que eu estou falando isso? Antes de tudo, só trazendo aqui a informação, tudo que eu estou falando nesse vídeo aqui, quer dizer, tudo não, essa parte aqui, ela é minha impressão, ela é minha opinião, não é informação. Eu não tenho informação de que o Dorival Júnior vai ser demitido ou não, mas é a minha impressão. Eu acho que existe o real risco do Dorival Júnior nesse meio tempo, agora do meio de novembro até o março, quando será a próxima data FIFA, que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, troque o comando técnico da seleção. E por que eu estou falando isso? Por alguns aspectos. Primeiro, o trabalho do Dorival, até aqui, ele não progride. Na verdade, ele regrediu. Ou então, o que ele melhorou a passos de tartaruga, como eu falei no vídeo anterior. Se a gente pega ali, se a gente fosse colocar um gráfico, o trabalho do Dorival Júnior seria um gráfico de sobe e desce o tempo todo. Começa lá em cima nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, depois cai na Copa América, aí depois cai mais na primeira data FIFA, aí depois sobe um pouco na última data FIFA, e agora volta a cair. Então seriam altos e baixos ali que não fazem parte do que se espera da seleção brasileira, e depois que também não servem e não ajudam a seleção brasileira nesse objetivo, nessa busca por recuperar o tempo perdido. Vale lembrar, esse ciclo de Copa já seria um ciclo menor e o Brasil perdeu um ano desse ciclo esperando o Ancelotti, que a gente descobriu era um castelo de cartas. Então, o trabalho do Dorival, ele até aqui não é bom. E além do trabalho não ser bom, além do Dorival não conseguir achar soluções, além do Dorival não conseguir fazer a maioria dos jogadores subirem de padrão na seleção, acho que talvez melhoraram em relação ao que vinham jogando. Acho que basicamente só o Gerson. A Rafinha melhorou um pouco também, Rafinha e o Gerson. O resto ou ficaram do jeito que estava ou pioraram. Ou continuaram não rendendo ou pioraram. Além disso, tem o problema de que, na minha visão, o Dorival tem algumas posturas muito problemáticas para quem é técnico da seleção, transparecendo uma falta de segurança, transparecendo uma falta de entendimento do tamanho do cargo, às vezes forçando algumas situações, como ele prometer que o Brasil estará na final da Copa do Mundo, que é algo que ele não pode prometer nesse momento, algo que não faz parte da característica dele, como ele depois querendo ensinar como o jornalista deve tratar o produto, meio que confundindo o trabalho do jornalista com o trabalho de um publicitário, de alguém que trabalha com marketing. Depois, na entrevista, depois do Uruguai, ele quase ele transparecer a lembrança da malfadada carta da dona Lúcia, ao dizer, eu nem ia falar isso, mas eu encontrei o Bielsa antes do jogo e ele disse que está encantado com a seleção brasileira. Então, assim, esse tipo de postura, eu acho que além do trabalho não progredir, eu acho que ele fragiliza o Dorival Júnior. Então, tudo
tudo que eu falei até aqui, ele tem a carga de opinião, é a carga das minhas impressões. Não, o que eu falei até aqui não são coisas baseadas em fatos, são coisas baseadas na minha impressão. E aí, agora sim, uma parte já baseada em fatos, que é a postura do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. O Edinaldo Rodrigues hoje na CBF, ele vive a seguinte situação. Ele desconfia de todo mundo. Ele se sente muito isolado dentro da CBF. Ele desconfia até da própria sombra. Então, ao fazer isso, ele se torna um cara muito centralizador e se torna um cara muito preocupado em ser bem quisto, ser bem avaliado externa e internamente. E acho que se a pressão externa e a pressão interna estiverem muito grande, o Edinaldo não vai pensar duas vezes antes em demitir o Dorival Júnior. Acho que isso está muito claro. Essas informações são informações que a gente apura com pessoas do dia a dia. O Edinaldo Rodrigues está muito isolado no dia a dia da CBF. A relação dele com o departamento de futebol, com a comissão técnica da seleção brasileira, não é bom. O Edinaldo se sente muito sozinho, e ao se sentir sozinho dentro da CBF, se sente desconfiado de todo mundo. Então, se uma pressão tiver muito grande, ao mesmo tempo, a CBF, sob a gestão do Edinaldo Rodrigues, tem a intenção de ser muito bem avaliada pela chamada opinião pública. Então, se houver uma pressão interna de pessoas mais próximas, de repente diretoria, de vice-presidência pela demissão do Dorival Júnior, o Edinaldo Rodrigues não vai bancar isso daí. Se a pressão externa for muito grande pela demissão do Dorival Júnior, o Edinaldo Rodrigues não vai bancar isso. Então, na minha visão, somando o que o Dorival produziu até agora, somando algumas posturas do Dorival Júnior, meio que problemáticas para quem é o técnico da seleção brasileira, com essa instabilidade do Edinaldo na condução da CBF, não estou dizendo a instabilidade política dele ser derrubado, porque essa não. Essa ele está com moral com as federações, tanto é que agora aprovou a reforma do estatuto com 27 votos a 0, ou seja, todo mundo apoiou o que ele queria. Mas essa fragilidade do Edinaldo na condução do dia a dia da CBF, o Edinaldo recentemente estava querendo se meter se a CBF devia comprar mais ou menos gelo para colocar em banheira de jogador. E isso irritou demais, por exemplo, a comissão técnica da seleção brasileira. Então, a relação não é boa. A relação do trabalho da comissão técnica da seleção brasileira não é boa, não é uma boa relação com o Edinaldo Rodrigues. Então, somando todas essas coisas, somando essa minha impressão com essa informação do Edinaldo claramente suscetível a pressões, eu penso que é real o risco do Dorival Júnior não chegar como técnico da seleção brasileira até março. Nesse primeiro momento, todo mundo dizendo que não, que ele está prestigiado, mas eu acho que essa possibilidade existe. E aí, fazer o quê? Eu penso que já passou da hora da seleção, neste ciclo, contratar um técnico estrangeiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque o ciclo, falta 1 ano e meio para a Copa do Mundo. Na prática, o Brasil só vai ter o ano de 2025, porque já em 2026 são amistosos ali, deve ter uma data FIFA em março e depois já é a Copa do Mundo. Então, basicamente, você tem até o ano de 2025 para você montar uma seleção, montar um grupo, evoluir, e eu não vejo hoje nenhum técnico brasileiro em condição de fazer isso. Então, eu penso que um técnico estrangeiro precisava chegar no intuito de emergência, no intuito de falar assim, vamos apagar essa fogueira, chegar para trabalhar 1 ano e meio e tentar construir, tentar montar um time nesse 1 ano e meio. Porque, na prática, o que importa é a Copa do Mundo. A eliminatória é ótimo se você tem... As eliminatórias são ótimas se você tem um trabalho estruturado, que não é o trabalho do Brasil neste ciclo. Então, acho que você vai ter que trazer um técnico estrangeiro para tiro curto, para curto prazo, para ele preparar, ajustar a casa, arrumar a casa para chegar na Copa competitivo. Só trazendo um exemplo,
que não vai ser esse nome, até porque ele está empregado e fazendo um bom trabalho, mas, por exemplo, seria algo do tipo de trazer um Antônio Conte. Repito, não estou sugerindo o nome dele porque ele está empregado, mas seria algo trazer tipo um técnico, tipo Antônio Conte, um técnico de impacto rápido e que os trabalhos dele têm prazo de duração curto, trabalhos dele acabam durando pouco por questão de conflito, por questão de relacionamento mesmo, mas seria ali, ó, fazer 1 ano e meio, fazer 18 meses trabalhando para montar um time na emergência, porque querer pensar, querer projetar um trabalho, não dá mais tempo. Então, isso é o que eu penso. Não tenho informação se é isso que vai acontecer, mas juntando todos os cenários, juntando a falta de progressão do trabalho do Dorival, a postura meio duvidosa do Dorival e a essa instabilidade a qual vive, às vezes instabilidade até dele próprio, do Edinaldo Rodrigues, eu acho que existe o risco do Dorival não chegar como treinador da seleção em março. E você, o que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica para você baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.